ver mais aquele povo sem esperança. Não aguentavam ver mais a depressão que estava a assolar os idosos, a situação difícil em que o país estava. Foi aí que aquele povo começou a orar. E Deus começou a fazer uma grande mudança naquele país. O governo proibiu que as pessoas se reunissem em templos. Então eles tinham um limite de pessoas que se reuniriam. 25. Não poderia passar desse número. Tudo bem? Disseram os irmãos chineses. Nós nos reuniremos em 25, até 25. E começaram-se a reunir uns nas casas dos outros. Nas empresas, nas escolas. Começavam a partilhar juntos a palavra, partilhar o pão, partilhar as orações. E Deus começou a causar e trazer um verdadeiro avivamento naquele local. Em locais onde pessoas pensavam que jamais o evangelho chegou, o evangelho transformou a realidade daqueles habitantes ali. Às vezes, irmãos, nós pensamos que Deus não pode alcançar corações, que Deus não pode operar na vida de pessoas e de cidades, por mais pequenas que sejam. Mas é nesses locais onde Deus mais gosta de agir. Porque é quando Ele mexe com a nossa impossibilidade, é quando Ele mexe com o nosso ego e diz que Ele é Deus e que dependemos inteiramente dEle. A obra de Deus jamais é uma obra que depende de homens para crescer. Ela sempre depende do Espírito Santo de Deus. Ela sempre depende do Espírito Santo de Deus. E eu quero vos convidar a abrirem suas Bíblias aí, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 23. Romanos 8, 23. Quem tiver sua Bíblia pode abrir. Quem não tiver pode acessar. Quem tiver telemóvel. Quem não tiver, senta perto de um crente que ele pode lhe ajudar. E assim nos diz a palavra de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias, ou melhor, vamos ler do versículo 22 para compreendermos melhor. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Palavras do Senhor Deus, aquele que é e sempre será. É muito interessante quando nós olhamos aqui para esse texto, que esse texto vem falar exatamente de um contexto da sociedade. Pessoas sem esperança, um mundo que está a gemer. Nós temos na nossa igreja um centro de dia, em que atende idosos na cidade, e estamos agora com o projeto da construção de um lar para a terceira idade. E nossa igreja não é uma igreja grande. É uma igreja que tem 200 membros. Mas é uma comunidade muito simples, de pessoas simples. Mas um dia, alguém sonhou, pessoas oraram e clamaram a Deus para que Deus trouxesse crescimento àquela comunidade, àqueles irmãos. E nós esquecemos muitas vezes das orações que nós fazemos a Deus. Mas Deus jamais esquece das nossas orações. Há coisas que talvez os irmãos tenham orado lá atrás e tenham se esquecido. Mas essa oração certamente Deus não esquece. E principalmente aquelas orações em dias nebulosos, em dias de neblina, em dias em que parece que não há muita esperança, em dias em que o nosso coração está tão fragilizado,
que nós não temos palavras, somente temos lágrimas. E aquelas lágrimas servem de mantimento, aquelas lágrimas servem como um prêmio, como a palavra de Deus fala. Porque, na verdade, quando nós falamos de igreja, nós não falamos de instituição, de organização. Nós falamos de pessoas. E pessoas é o que mais importante Deus tem nessa terra. Por isso que a Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, ela vale mais do que todo ouro e toda prata deste mundo. Porque para Deus não importa o material. Para Deus importa a tua felicidade. Para Deus importa o teu coração. Para Deus importa a restauração da tua família. Para Deus importa a esperança da tua vida na sua presença. E esse texto fala exatamente de uma esperança que nós temos. Todos nós fomos criados, mas nós, os filhos de Deus, temos algo diferente. O que é que o texto aqui fala? O que é esse algo diferente que nós temos? Olhem aí para o versículo 23 e vejam uma frase. Algo diferente que o texto diz que nós temos. O que é? As primícias do Espírito Santo. Nós temos as primícias do Espírito Santo. E o que é isso? O que significa nós temos as primícias do Espírito Santo? Primícias, segundo a definição no dicionário Aurélio, é os primeiros frutos, as primeiras produções, os primeiros efeitos, os primeiros lucros, os primeiros sentimentos, as primeiras alegrias, os começos. Quando a Bíblia diz que nós, o povo de Deus, temos as primícias, Deus está a dizer que nós temos o melhor dessa terra. Deus está a dizer que nós temos uma alegria que o mundo ainda não a conheceu. Deus está a dizer que nós temos uma paz que esse mundo ainda não conheceu. E principalmente, Deus está a dizer que nós temos um poder que este mundo não tem. E esse poder é dado em nome de Jesus Cristo, do qual todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, do Criador deste mundo. Certa vez eu perguntei a um jovem qual era o sonho dele. E ele pegou e disse: eu curso relações internacionais. Então meu sonho é ser um dia um grande diplomata. Ter relações e me movimentar entre governos, ser representante de um governo. Aquele jovem cristão, e eu peguei e disse: pois eu compartilho desse mesmo sonho que você. Meu sonho também é ser um diplomata. E ele pegou e disse: sério? Eu disse: sério. Qual seria o governo que terias então o prazer de ser um representante? E ele disse: olha, claro, do português. Representar, de repente, se o presidente do meu país me chamasse para ser diplomata, para mim ia ser uma das maiores honras. E eu peguei e disse: muito bom o teu sonho, mas eu quero te dizer que eu fui chamado para ser diplomata daquele que é o dono de todo esse mundo, que governa todo esse mundo, que é Deus, o Todo-Poderoso. E Ele nos chamou para sermos seus representantes aqui na terra. E esse é o maior privilégio. Não há privilégio maior do que ser representante do próprio Deus nesse lugar. Porque foi isso que Jesus disse: vocês irão me representar. Quando uma pessoa olha para nós, e principalmente que não é cristã, ela não vê a Maria, ela não vê o Tiago, ela não vê o Jonatas. Ela vê Jesus Cristo. Porque para elas, nós somos os representantes de Jesus Cristo. E se eu falar de Jesus Cristo e der um mau testemunho, o Senhor me cobrará por isso.
Porque se eu sou representante de Jesus, eu preciso imitar a sua vida. Eu preciso ter um padrão de santidade. Eu preciso ter um padrão de me colocar diante de Deus. O nosso mundo vive de valores. O texto aqui nos fala que nós aqui estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, um dia quando Jesus ressuscitou, apareceu para os seus discípulos e o seu corpo estava glorificado. Ou seja, os discípulos puderam reconhecê-lo, puderam até tocá-lo, mas o seu corpo estava diferente, glorificado. O que isso representa? Representa que nós também um dia teremos um corpo glorificado. Estaremos na eternidade. A nossa esperança não está simplesmente no presente, está no futuro, onde nós reinaremos em glória. Mas o quanto estivermos aqui, a nossa vida é norteada por valores. Por exemplo, um autor, um pastor até conhecido meu, ele diz que todas as vezes que ele escreve um livro, a primeira pessoa e sempre a primeira capa do livro é dedicada à sua esposa. Ele já escreveu 6 livros. Os 6 livros, a primeira capa é dedicada à sua esposa. Por quê? Porque ele quer que ela saiba que ela é a pessoa mais importante aqui na terra para ele. Que ela, aquela pessoa, tem um valor, é especial. Tal sentimento é um sentimento de quem valoriza. Nós queremos nos sentir valorizados. Quando a palavra de Deus diz que nós temos as primícias, quer dizer que Deus nos valoriza. Quer dizer que nós temos um valor. Ainda que para as pessoas ao nosso redor não tenhamos muito valor, mas para Deus nós temos um valor inigualável. Mas a pergunta que eu quero também te fazer nessa tarde é: para ti, Deus tem o mesmo valor que Ele te dá? Nós temos dado o valor suficiente a Deus para também entregarmos para Ele as primícias da nossa vida, as primícias do nosso tempo, as primícias do nosso coração? Porque quando falamos em primícias, nós olhamos lá para o Antigo Testamento, onde, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 3, vai dizer assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é apenas um dos textos que fala sobre isso. Em Números 28, no capítulo 20, no versículo 26, vai dizer: também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. O que isso aqui quer dizer? Que desde o Antigo Testamento, as pessoas, elas davam uma importância muito grande em dar as primeiras coisas a Deus. Se elas plantavam, e o povo de Israel era um povo que cultivava, a melhor parte da sua plantação era para Deus. O que de melhor elas tinham era para Deus, era para a obra de Deus. E o sacerdote ali administrava e tudo mais. Por que as pessoas faziam isso? Por que na Bíblia nós encontramos esse desafio? Será que Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Deus precisa e quer o nosso coração. E às vezes o nosso coração está tão apegado ao dinheiro e a este mundo, que não temos sequer espaço para colocar Deus na nossa vida. E quando aquelas pessoas entregavam parte do que elas tinham, a melhor parte para Deus,
elas reconheciam que Deus era quem estava em primeiro lugar em suas vidas. E sabe quantas vezes Deus permitiu que o povo mendigasse, passasse fome? Nunca. Em meio ao deserto, Deus mandava maná e cordonizes para sustentar o povo. E para aquele povo não passar frio à noite, Deus mandava uma coluna de fogo que os sustentasse. E para aquele povo também não ficar com muito calor durante o dia, Deus enviava uma coluna de nuvem para que aquele povo ficasse protegido. Quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para o nosso corpo, para a nossa estrutura, queridos irmãos, reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. A nossa saúde para trabalhar vem de onde? De Deus. As oportunidades que nós temos, boa parte, se não todas, é Deus quem nos dá a oportunidade de termos. Portanto, quando eu entrego a minha vida, o que eu sou para Deus, eu estou apenas dando uma parte do que Ele já me dá. Já imaginaram se Deus decidisse que o mar avançasse alguns metros? O que seria? O que seria se o eixo da terra mudasse, pouco que fosse? Toda a raça humana desapareceria. Mas Deus, como soberano Senhor e Criador de tudo, Ele sustenta tudo e todos. Sustenta as nossas vidas. É por isso que por mais que demos a Deus, nunca damos o suficiente. É por isso que por mais que nos doemos, nunca nos doamos o suficiente. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ajuda em nossas fraquezas. É por isso, irmãos, que nós, os cristãos, somos diferentes. É porque na pirâmide do mundo é assim: quem mais tem, mais é. Quem mais sabe, mais é. Na pirâmide de Deus é diferente. Aquele que for o menor será o maior. Aquele que doar-se mais será o que mais tem. Ou seja, no fim, o propósito da vida está mais em doar-nos a nós mesmos do que em esperar a doação dos outros. Está mais em vivermos para Deus do que vivermos para nós mesmos. Porque aqui é apenas um estágio de uma eternidade, de algo que nenhum olho, que nenhum ouvido ouviu. E é essa glória eterna que nós esperamos um dia. A morte aqui não é o fim, é o começo da glória eterna. Queridos irmãos, que privilégio nós temos de servir a Deus. Quando o povo se reunia nas semanas, por exemplo, essa ideia, existia uma festa chamada a Festa das Primícias, no Antigo Testamento, que era também chamada Festa das Semanas, que também era chamada Festa das Colheitas, que também era chamada Festa de Pentecostes. E sabe o que foi que aconteceu no dia dessa festa? Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, o Espírito Santo de Deus veio sobre Jerusalém, sobre aqueles discípulos que estavam reunidos naquele lugar. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus e se espalhar por todo o mundo, até a obra deles chegar aqui. Quando aqueles discípulos decidiram entregar o seu coração verdadeiramente a Deus, entregar o que tinham, a sua vida, Deus os usou como nenhum outros homens foram usados. Quando passarmos a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, todas as demais coisas nos serão acrescentadas.
A Bíblia diz que os céus estão abertos para nós. Os céus de Deus estão abertos às orações que nós fizermos. Sabe por quê? Aquilo que nós ligarmos aqui na terra, o próprio Deus nos dá essa autoridade, será ligado no céu. E o que desligarmos aqui será desligado no céu. Porque nós somos embaixadores do Senhor dos Senhores. Porque nós somos aqueles que representamos a Deus. É por isso que Ele nos dá autoridade sobre as potestades. É por isso que Ele nos dá autoridade sobre qualquer pessoa que queira destruir a sua obra nesse lugar. Ser cristão é um privilégio. É estar conectado direto. Conexão Wi-Fi. Nem preciso de cabo USB para ligar. Agora é direto. Eu conecto aqui, falo com Deus e Ele já está a me escutar. Não porque eu sou merecedor, mas pela graça de Jesus que um dia me alcançou. E a igreja de Jesus, ela cresceu assim. Em Atos 2, nós vemos que aqueles irmãos amavam-se. Aqueles irmãos tornaram-se uma comunidade, uma só família, fortaleceram-se na saúde, na doença, ajudavam-se uns aos outros. Eu imagino que quando Joãozinho estava lá doente, lá ia Maria, saía da sua casa, ou Tiago, vamos lá ajudar o Joãozinho, olha, ele está a passar por uma situação difícil, vamos orar por ele. E assim os cristãos construíram uma identidade que nenhum outro povo no mundo há, que nenhum outro povo no mundo tem. A unidade é o que nos distingue de qualquer outro povo. É por isso que nós precisamos ser mais igreja. E ser mais igreja é ser mais família, ser mais cuidadosos uns com os outros, sermos mais doadores, sermos mais gentis, mais fiéis. E a cada dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Sabe que as pessoas não iam aceitando o Evangelho, não era simplesmente pelas palavras daqueles que seguiam Jesus. Primeiro que era pelo poder que eles tinham. Jesus e o Espírito Santo operou milagres, curou pessoas, transformaram vidas através dos discípulos. Mas depois, aquelas pessoas de fora que não tinham o Espírito de Deus, começaram a perceber que aqueles cristãos eram um povo unido, era um povo diferente, um povo que não tinha a sua vida por preciosa, mas que tinha como precioso a missão de fazer discípulos. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer dessa igreja, quer de cada um dos irmãos. Sejam uma comunidade que se ama, que se relaciona, que proclama a Jesus. E Deus vai trazer um crescimento que vocês não farão dimensão. Porque não importa o tamanho, o local onde nós estejamos. O que importa é o Deus poderoso e grande o qual nós servimos. E esse tem o poder de fazer muito mais, abundante mais, daquilo que pedimos ou pensamos. A palavra dele nos diz: amarás, pois, ao Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui vemos claramente o conceito das primícias aplicado para a nossa vida através de Deus. Amarás ao teu próximo menos que a ti mesmo. Não é isso que está escrito? Não. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração. E aí o texto termina, não é? Nós vemos em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentadas. Queridos irmãos, só entende essa mensagem quem tem intimidade com Deus. Só entende essa mensagem quem tem proximidade com Jesus Cristo. Ele que vem e traz para nós e abre os céus para nós, para nos ouvir, para nos encher, para fazer transbordar a nossa vida. Nós só podemos dar quando recebemos. Nós só podemos dar quando somos cheios de Deus. Imagine que agora, como é o nome do nosso irmão que está a tossir agora? Emanuel. Não sei se já pegou a minha tosse. De repente foi conexão Wi-Fi. Não, né? Não dava, a distância estava maior. Mas imagine então que o irmão Manuel descubra que tem um irmão, uma pessoa na casa dele que está sem água. Então ele vai querer ajudá-lo. Vai lá, decide ir na sua casa de banho, pegar um pouco de água e levar. Só quando ele liga o chuveiro, faltou água na casa dele também. Então, como é que ele vai encher a casa do outro vizinho? Ele vai poder encher? Não, porque na dele também não tem. Do mesmo jeito, somos nós. Como é que nós queremos anunciar o Evangelho, anunciar poder, se nós não temos? Nós precisamos receber primeiro, sermos cheios. Mas é diferente quando nós temos. Agora imagine o cenário contrário. Ele vai ter a água, pega um balde, enche e vai levar para o seu vizinho que não tem água nenhuma. Imagine então que no lugar dessa água agora, colocamos a palavra de Deus. E aquele vizinho lá do lado não conhece a Jesus Cristo. Está passando por uma frustração e decepção na sua vida. E a esperança dele estava em pessoas que o decepcionaram. Então vai lá, um dos irmãos que são representantes de Jesus, e levam a palavra até aquela pessoa lá. E ela se enche ali daquela palavra e vai transbordar sobre outras vidas. É assim que o Evangelho de Deus funciona. É assim que Deus quer que nós alcancemos pessoas. É quando nós saiamos da comodidade em que nós estamos. Porque vir ao culto, vir a um encontro como esse, ouvir canções, ouvir música, é maravilhoso. Mas só isso não é ser cristão. Ser cristão é pagar um preço. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. Portanto, quem quer ser discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz também dia após dia. Renuncie a si mesmo. E permita que Deus o use. O Senhor nos restaura. O Senhor nos quebranta. E o maior milagre que nós podemos experimentar na nossa vida é a salvação em Jesus. É a restauração. É o quebrantamento. Eu não sei quais são as áreas da tua vida que estão precisando de entrega. Entrega total. Entrega mesmo. Talvez durante todo esse tempo, e o estar na igreja, o estar entre irmãos, tem te feito diferente. Mas ainda há coisas na tua vida que precisas entregar. Ainda há áreas da tua vida que precisam de restauração. Ainda há coisas que ainda não entregaste completamente ao Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele não quer apenas 98% da nossa vida. Ele quer 100% da nossa vida. Porque quando Ele nos doou, quando Ele se doou naquela cruz, Ele não morreu 90%. Ele morreu 100%. Quando Ele decidiu pagar um preço por ti, Ele não decidiu pagar 50% do resgate, quando o diabo queria destruir a tua vida. Ele pagou à vista 100% do valor da tua vida. Deus está nesse lugar. E Ele quer restaurar o teu coração. Ele quer trazer um novo ânimo.
Ele quer trazer uma nova abundância. Ele quer trazer um novo fôlego de vida onde não há mais. Ele quer fazer milagres na tua família, milagres no teu coração. Receba a bênção do Senhor. Receba o algo novo de Deus. Viva em novidade de vida. Seja cheio de alegria, cheio de vida, cheio de esperança. Num vale de ossos secos onde não há mais esperança, o Senhor vem e ressuscita. O Senhor vem e restaura. O Senhor vem e anima. É isso que Deus está fazendo na tua vida nesse momento. Deus não quer nada de ti, senão em primeiro lugar o teu coração, senão em primeiro lugar o teu eu, as tuas angústias. O fardo está pesado, carrega sobre Jesus. Se não aguentas mais esse fardo, esse peso na tua vida, coloca sobre Jesus que Ele aguenta por ti. Eu quero te convidar nesse momento, se você está a precisar de oração por uma área na tua vida, se deseja entregar o teu coração realmente a Deus, se deseja realmente que Deus restaure alguma área da tua vida, se Deus salve pessoas da tua família, se sentes o desejo de ter mais de Deus, eu quero orar por ti e por tua família. Eu quero te convidar a se colocar em pé agora, onde estás. Se esperas que Deus realmente faça um milagre na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus, tenha fé agora. Tenha fé agora que o Espírito Santo de Deus vai fazer algo diferente. Clame a Deus agora. Os céus estão abertos nesse lugar. Fale com Deus agora de onde está. Fale com Deus mesmo. Diga: Senhor, eu entrego. Eu te dou o meu coração. Te dou a minha vida. Eu te dou tudo que há em mim, Senhor. Sinta agora a brisa do Senhor vindo sobre o teu coração, sobre a tua vida. Sinta agora a presença de Deus vindo sobre o teu ser. Oh Deus, nós estamos aqui nesse lugar, Senhor, clamando a tua misericórdia, Senhor, a tua bênção. Ó Pai, nós não somos nada, nós dependemos inteiramente da tua graça, Senhor. Abre os céus agora para a oração que está a ser feita nesse lugar. Senhor, atende o clamor de cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, de milagre. Nós precisamos de algo que só mesmo Tu podes fazer e mais ninguém, Senhor. Restaura as nossas vidas. Restaura o nosso coração. Restaura a nossa esperança. Ó Deus. Ó Pai. Nada somos e nada temos, senão a Tua alegria e a Tua bênção sobre nós. Quero te pedir humildemente, Senhor, a bênção sobre essa igreja, a bênção sobre os pastores dessa igreja, o pastor Tiago, a pastora Maria, a bênção sobre os líderes que têm os acompanhado, a bênção, Senhor, sobre a vida deles, em tudo quanto eles fizerem. Faz prosperar este povo. Derrama, Senhor, bênçãos abundantes sobre a vida desse povo. Enche o Senhor da Tua presença. E que eles sejam reconhecidos em Oliveira do Bairro como o povo da esperança, como o povo da alegria. Em nome de Jesus, Deus. Que não haja sombra de variação na fé desse povo. Que eles sejam cheios de fé, cheios de ousadia. E eu creio, Senhor, que da próxima vez que eu vir nesse lugar, esse salão estará cheio de pessoas salvas do Evangelho. O Senhor vai salvar pessoas que antes ninguém imaginava que seria salvo nesse lugar. Pessoas importantes irão se converter nessa terra, Senhor. A Tua bênção está nesse lugar, Pai.
E por isso nós te agradecemos. A vitória, a bênção, a alegria, o prazer, o privilégio que é de te servir em nome de Jesus, amém. Aleluias. Dê uma salva de palmas para o nosso Deus, que reina, que é, que sempre será. Que Ele vos abençoe, que Ele vos encha, que Ele vos capacite, que Ele vos dê o ânimo e vos dê um ano maravilhoso, um ano cheio de bênçãos, um ano cheio de vitórias, como nunca houve. Esse será um tempo diferente na vida dos irmãos e dessa igreja. Que Deus vos abençoe. Foi um privilégio estar convosco. Que Deus realmente os ajude e que a sua mão poderosa seja sobre vós. Amém. Deus vos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Jonatas e agradecer também ao pastor Jonatas por ter vindo até aqui, ministrado a palavra do nosso Deus para cada um de nós. Que o Senhor continue te usando tremendamente e que em breve você venha, em nome de Jesus. Ele disse que da próxima vez que ele vier vai estar cheio, semana que vem, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus, vamos abençoar a vida do pastor em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito, Senhor. Te agradecemos porque é bom demais te servir, é bom demais ouvir a tua voz. Deus, como tua igreja, nós clamamos, ó Deus, abençoa o pastor Jonatas de uma maneira extraordinária, Pai, de uma maneira especial, Senhor. Nós te louvamos pela vida dele, Senhor. Oh Pai, coloca ele no centro da tua vontade, todos os sonhos do coração dele que estão alinhados com teus sonhos, Senhor. Faz frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Que ele seja, Deus, a voz que tu levantas, ó Deus, naquela cidade que tu colocaste, Senhor. Trazendo avivamento, trazendo transformação, Deus, em nome de Jesus, para cada pessoa que ele levar, Senhor, a tua palavra. Abençoa, Deus, a igreja, Senhor, Deus, que ele está a cuidar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós, como tua igreja, te agradecemos e te louvamos e abençoamos esse homem que é teu, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, obrigada, Pai, por esse culto, obrigada por essa comunhão, Senhor Deus, continua nos abençoando, ó Pai, que amanhã nós estejamos aqui com o mesmo fervor, com o mesmo amor, com a mesma adoração, aliás, Senhor, com a adoração duplicada, triplicada, com o fervor duplicado, triplicado, que nós venhamos mais fervorosos, ó Pai, do que hoje, do que ontem, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos, continua restaurando, continua nos usando, continua, Senhor Deus, ministrando, Deus, como devemos orar, pelo que devemos orar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar em comunhão na cozinha e depois vamos para casa. Fique na paz.